Gente, hoje eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre esse livro, Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Nigro, que também foi indicação do Léo Souza. Então, gente, eu fiz aqui algumas anotações, eu vou deixar aqui na tela se vocês quiserem fazer print das telas, ó. Eu não vou fazer a leitura de tudo, mas ele vai falando, né, sobre alguns sacrifícios que a gente precisa fazer para ficar rico. Então, ele vai falando um pouco, né, que lidar com dinheiro exige disciplina, comprometimento, estudo e mudança do mindset. Ele fala muito sobre o conceito de antifragilidade e o quanto a gente precisa entender a respeito disso. E que tudo está ligado aos juros compostos e que o tempo é o fator mais importante. Então, quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro investido, mais esse dinheiro vai trazer retorno para a gente. E que as pessoas empobrecem muito mais pela falta de conhecimento do que pela falta de dinheiro. Então, que a gente precisa sempre estar buscando estudo, buscando conhecimento, buscando conhecer mais, né? E aí, aqui que existem quatro fases da liberdade financeira. Primeiro é que você está endividado, depois que você é um pequeno investidor, depois que você foca no longo prazo para ter mais liberdade financeira, e por fim, você tem ali a liberdade financeira. Então, ele fala que muitas das pessoas anotam os gastos, mas não fazem análise, e isso acaba sendo uma pura falta de tempo. E aí, ele criou a pirâmide de Nigro, que na verdade é o triângulo de Nigro, né? Que ele analisa sempre qual que é o risco, a liquidez e os rendimentos antes de fazer a aplicação. E aqui tem algumas outras situações a respeito de análise de gráficos que eu acabei anotando. Então, ele sempre fala que às vezes as pessoas têm preguiça, né, de fazer cálculos ou preguiça de estudar, mas que o dinheiro é delas. Então, que a maior interessada em fazer, né, esse dinheiro render tem que ser você, porque o dinheiro é seu. E aí, quando você busca investir, né, em alguma empresa, você está se tornando sócio. Então, que você tem que buscar bons investimentos e investimentos que você entenda que são interessantes. Aí ele vai colocando aqui alguns outros aspectos do livro, né? Que a gente precisa ter mérito, que a gente precisa trabalhar o nosso personal brand, então falando, né, sobre a gente, trabalhando a nossa marca, trabalhando a nossa autoridade. E aí dentro do livro, deixa eu passar aqui para baixo assim, ele vai dando também algumas situações de investimento. Então ele vai explicando, né, sobre os fundos imobiliários, ele vai explicando sobre as ações, ele vai fazendo cálculos para que você entenda. Eu acabei não anotando isso porque eu tô fazendo também o curso do Mil ao Milhão. E aí a gente recebe tudo isso em PDF, então achei que era mais fácil levar lá, né? Mas uma das coisas que eu mais vejo, assim, é que a gente precisa, né, se sacrificar, precisa estudar, precisa criar formas de a gente conseguir o nosso dinheiro, trabalhando sempre e estudando muito. E que ele fala muito, né, que o sucesso não é para todos e que os medíocres não chegam em lugar nenhum. Então, que você tem que sair da taxa de mediocridade e se esforçar para ser sempre o melhor. Então, isso aqui foi um pouquinho do meu resumo. Eu aconselho que vocês leiam esse livro porque é muito interessante e tem muito conteúdo muito legal.